Capítulo 13. E Yahvé ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. Assim Moisés enviou-os do deserto de Parã conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafur; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, isso é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vosfi; da tribo de Gade, Gael, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu a Oshea bin Nun, Oséias, filho de Num, o nome de Ioshua, José. E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã e lhes disse: subi pelo Neguebe, em seguida atravessai a região montanhosa. Então observai como é a terra, como é o povo que a habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso. Se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, se as cidades em que moram são ou não cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sede corajosos, trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas. Subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Levo-Ramate, a entrada de Ramate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, todos descendentes de Enac. Hebron havia sido edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram a um lugar conhecido como Vale de Escol, cachos cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 homens carregaram um cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uvas que os israelitas colheram ali. Ao cabo de 40 dias retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida. E lhes apresentaram os frutos trazidos da terra, e deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviastes, na verdade a terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que a habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes, também ali vimos descendentes de Enac. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a terra, região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdamo-la, disse ele. Em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos a nós, e a eles gafanhotos. Capítulo 14. Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamavam: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos nesse deserto. E por que Yahvé nos traz a esta terra para nos fazer perecer à espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E murmuravam uns com os outros: escolhamos um líder e voltemos para o Egito. Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com as suas faces rente à terra. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente as suas vestes.
E exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida: a terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Se Yahvé nos é propício, ele nos fará entrar nessa terra e pessoalmente a dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé, o Senhor. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Yahvé, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Então todo o povo começou a falar em matá-los a pedradas, quando a glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. E o Senhor Deus falou a Moisés: até quando esse povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e o aniquilarei. De ti, contudo, farei uma grande nação, muito mais poderosa do que este povo. Ao que Moisés replicou ao Senhor: os egípcios ouviram que por intermédio da tua própria força fizeste sair esse povo do meio deles. Informaram isso também aos habitantes dessa terra. Portanto, eles já sabem que tu, ó Senhor Eterno, estás conosco e que és visto claramente quando tua nuvem paira sobre nós. E sabem também que vais adiante de nós numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se fazes perecer a este teu povo como a um só homem, as nações que ouviram falar de ti vão imaginar: então Yahvé não conseguiu fazer seu povo entrar na terra que lhe havia prometido com juramento, por isso preferiu destruí-lo no deserto. Ó Senhor, eu te suplico que não seja assim. Pelo contrário, demonstra teu poder e que realizes o que prometeste quando afirmaste: Yahvé é lento para a cólera e pleno de amor, tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém culpado sem a devida punição. Ele que castiga a falta dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a falta desse povo, segundo a grandeza da tua bondade, da mesma maneira como tens procedido e perdoado desde que saíram do Egito até aqui. Então Yahvé respondeu: eu o perdoo de acordo com a tua súplica. Entretanto, eis que eu vivo, a glória do Senhor Eterno enche toda a terra. Todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes, não chegarão a ver a terra que prometi com juramento a seus antepassados. Nenhum daqueles que me ultrajaram a contemplará. Todavia, meu servo Calebe, visto que demonstra ter outro espírito e me segue com confiança e integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Considerando que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Então Yahvé falou a Moisés e Arão e sentenciou-lhes: até quando esta congregação má e perversa há de se queixar contra mim? Ouvi as reclamações que os filhos de Israel murmuraram contra mim. Portanto, ide e transmiti a esta gente o oráculo do Senhor, o Eterno. Eis que eu vivo e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Assim os vossos cadáveres tombarão nesse deserto, todos vós os recenseados, todos os listados desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamado contra mim. Nenhum de vós entrareis na terra que com mão erguida, como ato de juramento, prometi dar-lhes para a vossa habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos filhos de Israel, dos quais dizeis que seriam levados como presa, serão eles que farei entrar e que conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos corpos mortos cairão sobre esse deserto, e os vossos filhos sobreviverão como pastores, caminhando errantes com seus rebanhos nesta ermidão, durante 40 anos, carregando o peso da vossa infidelidade, até que vossos cadáveres se transformem em pó sobre o deserto. Observastes a terra durante 40 dias,
A cada dia corresponde 1 ano de castigo, por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados e experimentareis as implicâncias do fato de me abandonardes. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei cumprir minhas determinações em relação a toda essa congregação desobediente e má, que teve a petulância de se revoltar contra a minha pessoa. Portanto, encontrarão seu fim nesse deserto, aqui mesmo perecerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento naquela terra retornaram e mobilizaram toda a comunidade de Israel a murmurarem contra ele, ao espalharem um relatório amedrontador, desacreditando a posse da terra. Tais homens, responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra, morreram subitamente de praga perante Yahvé. De todos os missionários incumbidos de observar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Moisés comunicou essas palavras aos filhos de Israel e o povo se expressou por meio de grandes lamentações. Depois, levantando-se de madrugada, subiram para o alto da região montanhosa e exclamaram: Eis-nos aqui, e subimos a esse lugar, a respeito do qual Yahvé disse que havíamos pecado. Replicou Moisés: Por que transgredis a ordem de Yahvé? Isso não será bem sucedido. Não subais, pois o Senhor não está no meio de vós. Não prepareis a vossa derrota por meio dos vossos inimigos. Na realidade, os amalequitas e os cananeus vos atacarão ali e caireis à espada, porque vós vos desviastes de Yahvé e o Eterno não mais está convosco. Apesar disso, eles subiram na sua presunção ao cume da montanha. Contudo, nem Moisés nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que habitavam esta montanha desceram, derrotaram-nos e os perseguiram até Ormá, fazendo-os em pedaços. Capítulo 15. Então o Senhor disse a Moisés: Fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás: Quando tiverdes entrado na terra onde habitareis e que vos dou, se apresentardes ao Senhor um manjar de bois ou de ovelhas preparado no fogo como oferta de aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou ainda por ocasião das vossas celebrações solenes, o ofertante trará para sua oferenda pessoal ao Senhor uma oblação, uma oferta de cereal de um jarro de flor de farinha, a melhor flor de farinha amassada com 1 litro de azeite puro. Para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício, preparai 1 litro de vinho para libação como oferta derramada. Para cada carneiro, preparai uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha com 1 litro de azeite, e 1 litro de vinho como oferta derramada, que oferecerás em aroma agradável a Yahvé. Se for um novilho que vieres oferecer em holocausto ou em sacrifício, a fim de cumprir um voto, ou como sacrifício de comunhão a Yahvé, será oferecida, além do novilho, uma oblação, oferta de cereal de 3 jarros de flor de farinha, a melhor farinha amassada com 1 hin, meio galão de azeite puro. E também apresentarás uma libação, oferta derramada de meio galão de vinho. Será uma oferta preparada no fogo, e o cheiro desse sacrifício é agradável a Deus, o Eterno. Assim se fará para cada novilho, cada carneiro ou cada cabeça de animal pequeno, ovelha, cordeiro ou cabrito, segundo o número de animais que fordes imolar, fareis o mesmo para cada um deles conforme o seu número. Todos os israelitas farão isso quando trouxerem as ofertas de alimento que têm um aroma aprazível ao Senhor. E se algum estrangeiro que vive convosco ou entre vossos descendentes apresentar um manjar preparado no fogo de cheiro agradável a Yahvé, deverá proceder da mesma maneira. A congregação deverá obedecer às mesmas leis e estatutos que valerão tanto para vós como para o estrangeiro que habita entre vós. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações que perante Yahvé valerá tanto para vós quanto para o estrangeiro residente. A mesma lei e ordenança incidirá tanto para vós como para o estrangeiro que habita no meio de vós. Yahvé falou a Moisés: Fala aos filhos de Israel, tu lhes transmitirás.
Quando tiverdes entrado na terra para a qual eu vos conduzo, devereis oferecer um tributo ao Senhor, tão logo comais do pão da terra. Como primícias da vossa massa de farinha nova, separareis um pão. Fareis essa separação como aquela que se faz com a eira, como uma oferta da vossa colheita. Em todas as vossas gerações apresentareis a Yahvé um tributo do melhor das vossas primeiras farinhas a cada colheita. Se deixardes de cumprir por inadvertência qualquer um desses mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, sim, tudo quanto Yahvé vos tem instruído por intermédio de Moisés, desde o dia em que o Senhor determinou todas essas leis e para todas as suas gerações. Será que quando se cometer algum pecado sem a deliberada intenção, e esse não for do conhecimento da congregação, toda a comunidade terá de oferecer um novilho para o holocausto de cheiro aprazível ao Senhor. Também apresentarão juntamente com a oblação, oferta de cereais, e a libação, oferta derramada, de acordo com as prescrições, e um bode como oferta pela expiação do pecado. O sacerdote fará propiciação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, porquanto seu pecado não foi proposital. Quando trouxerem sua oferenda para ser queimada perante Yahvé e apresentarem diante do Senhor seu sacrifício pelo pecado cometido, a fim de reparar sua inadvertência, ele será perdoado a toda a comunidade dos filhos de Israel e de igual modo os estrangeiros que residem no meio dos israelitas, pois que todo o povo agiu, nesse caso, sem a intenção de pecar. Se for apenas uma pessoa que pecou por ignorância ou desatenção, oferecerá em sacrifício por sua falta uma cabra de 1 ano. O sacerdote realizará diante do Senhor o rito de expiação pela pessoa que errou, cometendo um pecado involuntário, cumprindo sobre a pessoa o rito de propiciação, e ela será perdoada. Assim, somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem premeditar, seja essa pessoa israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Contudo, aquele que pecar de maneira deliberada, quer seja nativo, quer estrangeiro, cometa grave insulto contra o Senhor, deverá ser eliminado do meio do seu povo. Por ter desprezado a palavra de Yahvé e violado os seus mandamentos, essa pessoa deverá ser exterminada, porquanto será responsável por sua própria condenação. Certa ocasião, quando os filhos de Israel estavam no deserto, um homem foi surpreendido apanhando lenha durante o Shabá, no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no perante Moisés e Arão e toda a congregação reunida. Puseram-no sob guarda, pois não estava ainda determinado o que se devia fazer com ele. Então o Senhor instruiu a Moisés: tal homem deve ser morto, toda a assembleia o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade o conduziu para fora do acampamento e o apedrejou até que morreu, exatamente como Yahvé ordenara a Moisés. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel. Tu lhes dirás para que se observe ao longo de todas as suas gerações que se façam borlas, franjas nas pontas das suas vestes e se ponha um cordão azul celeste em cada uma delas. Desta forma, as borlas estarão sempre ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos de Yahvé e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, a fim de que vos lembreis de obedecer a todos os meus mandamentos, e santos sereis a vosso Deus. Eu sou o Senhor, o Eterno, vosso Deus, que vos livrei da terra do Egito para vos ser por Deus, eu Yahvé, vosso Deus. Capítulo 16. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, encheram-se de arrogância e insurgiram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, príncipes da congregação, líderes respeitados e que haviam sido nomeados membros do concílio. Ajuntaram-se, pois, contra Moisés e Arão, exclamando-lhes: basta! Toda a comunidade, todos os seus membros, são consagrados a Deus, e o Senhor está no meio deles.
Por que então vos exaltais acima da assembleia de Iavé? Moisés, ouvindo isto, ajoelhou-se, encostando o rosto rente ao chão. Depois ergueu-se e replicou a Corá e a toda a sua comunidade: Amanhã cedo Iavé fará conhecer quem é dele e qual é o homem consagrado que permitirá aproximar-se dele. Aquele que ele fizer aproximar-se dele, esse é aquele que ele escolheu. Portanto, fazei isso, tomai os incensários de Corá e de toda a sua congregação. Ponde neles fogo, e amanhã deitai sobre o fogo o incenso perante o Senhor. Aquele que Iavé escolher, esse é o homem que lhe é consagrado. E agora, filhos de Levi, basta. E acrescentou Moisés a Corá: Ouvi também, ó levitas, acaso é muito pouco para vós que o Deus de Israel vos haja separado da congregação de Israel, trazendo-vos para perto dele a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Eterno, colocando-vos diante dessa comunidade para ministrardes em seu favor? Ele te chamou para perto dele, tu e contigo todos os teus irmãos levitas, e agora ambicionais também o sacerdócio? Vós conspirastes contra Deus, tu e a tua assembleia. Quem é Arão para que murmureis contra ele? A seguir, Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles retrucaram: Não iremos. Porventura não te basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para nos fazer morrer nesse deserto, e ainda queres fazer-te príncipe e chefe sobre todos nós? Além de tudo, tu não nos conduziste a uma terra onde manam leite e mel, tampouco nos deu uma herança de campos e vinhas. Pensas que podes cegar os olhos de toda essa população? Ora, de modo algum iremos. Então Moisés ficou extremamente irado e rogou ao Senhor: Não aceites a oblação, a oferta dessas pessoas. Jamais fiz mal a qualquer um deles, nem mesmo tirei deles um jumentinho sequer. E Moisés falou a Corá: Tu e toda a tua congregação, vinde amanhã, a fim de vos colocardes diante de Iavé, tu e eles todos. Arão também estará lá. Cada homem tomará seu incensário, nele depositará incenso e o apresentará diante de Iavé. Serão 250 incensários ao todo. Tu e Arão igualmente apresentareis cada um o seu incensário. Assim cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se postou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Corá decidiu reunir todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, quando de repente a glória de Iavé revelou-se diante de toda a comunidade. E o Senhor preveniu Moisés e Arão: Apartai-vos deste povo, pois vou exterminá-lo agora mesmo. Então Moisés e Arão prostraram-se com a face rente à terra e clamaram: Ó Deus, Deus que a todos concede a vida, ficarás tu irado contra toda a congregação dos filhos de Israel, quando um só homem pecou? Ao que o Senhor ordenou a Moisés: Fala a este povo e comunica-lhe: Afastai-vos das tendas de Corá, Datã e Abirão. Imediatamente Moisés levantou-se e dirigiu-se para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos, as autoridades de Israel, o seguiram. E Moisés advertiu o povo: Suplico-vos, separai-vos das tendas desses homens ímpios, e não toqueis em nada daquilo que lhes pertence, para que não sejais também partícipes de todos os pecados que eles cometeram. Então o povo se afastou das imediações das tendas de Corá, Datã e Abirão. Nesse momento, Datã e Abirão haviam saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. Foi quando Moisés exclamou: Nisto conhecereis que foi o próprio Iavé que me enviou para realizar todos esses feitos, e que não os fiz por mim mesmo. Se estas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum a todos os seres humanos, então não foi o Senhor que me enviou. Entretanto, se o Senhor fizer algo extraordinário acontecer, inusitado, se a terra abrir sua boca e os engolir, toda essa gente ímpia, juntamente com seus pertences, e se descerem vivos ao Sheol, sabereis com certeza que essas pessoas desprezaram a Iavé. E aconteceu que,
Assim que Moisés acabou de pronunciar todas essas palavras, o chão se abriu bem debaixo dos pés deles. A terra como que abriu sua imensa mandíbula e os tragou vivos, eles, suas famílias e mais todos os seguidores de Corá com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, juntamente com tudo o que possuíam. Em seguida a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da grande assembleia. Diante do pavor dos seus gritos, todos os demais filhos de Israel que se encontravam ao redor deles fugiram desesperados, exclamando: misericórdia, que a terra não nos engula também. E no mesmo instante o Senhor mandou fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor falou a Moisés e ordenou: dize a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que recolha os incensários do meio dos restos fumegantes e espalhe as brasas, pois os incensários são santos, visto que foram trazidos diante da presença do Senhor e estão consagrados, que o metal deles seja transformado em lâminas para recobrir o altar. Assim servirão de sinal para os filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, juntou os incensários de bronze, que haviam sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar, exatamente como Yahvé tinha dito por intermédio de Moisés. Isso foi realizado como memorial para todos os filhos de Israel, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso diante do Senhor, para não incorrer na punição que Corá e seus seguidores sofreram. Contudo, no dia seguinte, todo o povo de Israel começou a reclamar contra Moisés e Arão, murmurando: fizestes perecer o povo do Senhor. Quando, porém, o povo se ajuntou novamente contra Moisés e Arão, eis que eles se voltaram para a tenda do encontro. Repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor surgiu. Então Moisés e Arão se dirigiram para a frente da tenda do encontro. E o Senhor avisou a Moisés: ide, saí do meio dessa congregação, e em um só momento os aniquilarei a todos. Contudo, eles imediatamente se atiraram sobre seus rostos em terra. Em seguida, Moisés pediu a Arão: toma o incensário, põe nele fogo do altar e em cima o incenso, e vai depressa à congregação, a fim de realizar o ritual de propiciação pelos pecados desse povo, porquanto partiu grande ira da presença do Senhor, e a mortandade já começou entre o povo. Arão procedeu exatamente como Moisés lhe pedira, e correu para o meio da assembleia. A epidemia de fato já havia iniciado seu trabalho entre o povo. Contudo, Arão ofereceu o incenso e realizou o sacrifício de expiação pelos pecados do povo. Arão colocou-se entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 pessoas que morreram atingidas por aquela praga, sem contar os que haviam morrido por causa da revolta de Corá. Quando acabou a epidemia, Arão retornou para a entrada da tenda do encontro, onde Moisés o aguardava.